Só pegar a friagem, acabou. Doutor Arthur, tudo bem? Olá. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria que você se apresentasse aí pra gente, por favor. Eu sou o Arthur, entrei na terceira turma aqui da Medicina da Uniub em 2001. Como já deu para perceber, né? Tivemos aí na origem disso tudo. Fumarato, Atlética. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Matheus, tudo bem? Se apresenta pra gente, por favor. Bom, então, meu nome é Guilherme Boscolo, eu sou formado aqui na Uniub em 2007, criador da Fumarato. Como foi que ocorreu a ideia de fundar a Atlética, doutor? Após um ano de faculdade, já no segundo ano, eu estava já em contato com outros colegas de outras cidades, de outras faculdades de medicina, que sempre estavam me chamando para eventos relacionados a fanfarra, charanga, né? Cada um dava um nome, relacionado à questão da medicina, jogos intermedicina. E na nossa faculdade não tinha nada relacionado a isso até então. Eu fui, achei muito interessante. E aí, após ter contato com isso tudo, fez brilhar na mente, né? Uma ideia de que, por que a gente não poderia ter também a nossa Atlética, a nossa fanfarra? Estava no comecinho do curso ainda, tudo veio da cabeça do Arthur. Ele já tinha alguns amigos de outras faculdades, onde já existiam essas atléticas, e ele sempre falava para mim: Guilherme, a gente precisa montar uma atlética aqui. Um dia eu resolvi ir lá com ele no ensaio de uma outra faculdade. De longe eu cheguei, já escutei o som daquela bateria tocando, e a hora que eu vi, eu falei: bom, é isso, nós temos que montar a nossa. A partir de um momento que eu tive contato com um colega que fazia parte de uma atlética em outra cidade, eu comecei a ter acesso aos caminhos para se fomentar. E fui descobrindo tanto que era difícil. Achei que isso é uma coisa assim mais tranquila. Chega: oi gente, tudo bem? Nós somos lá da Uniub, né? Nós somos gente boa. Como é que faz pra gente entrar? A primeira resposta que a gente teve foi uma porta na cara. Achei que fosse ser mais amigável as coisas, mas não. Falei: não, vamos persistir, vale a pena, né? Aí eu conversando com o Guilherme sobre essas coisas, né? Comecei a dividir aí a intenção, começou a brilhar na cabeça dele, foi botando mais lenha na fogueira, o negócio foi aumentando. Por quê? Eram reuniões e mais reuniões, cada uma na cidade, tudo muito longe. E nós éramos os que ficavam lá no cantinho. E por que o nome Fumarato? De onde veio esse nome? Veio de um lugar onde menos se espera. Foi de uma aula da bioquímica. O professor desenhava no quadro o ciclo de Krebs e de repente surgiu a palavra Fumarato no quadro. Aí todo mundo riu, na hora o nome já estava batizado, era esse. Eles tentaram depois criar um outro nome que era FARC, que era Força Atlética Regada a Cachaça. Aí precisou fazer votação e tal, mas Fumarato já tinha ficado e ganhou. Através de conversas com grupos separados, né, de atléticas separadas, eu fui entendendo o universo. Isso lá nos anos 2000, no início de 2000, começou a estourar mais, né, a quantidade de faculdades particulares, que antigamente era tudo mais pública. Então existia uma resistência em aceitar a galera da faculdade particular. Só as mais antigas faziam parte desse hall da fama, esse grupo seleto que poderia participar na internet, Minas. E como eram os primeiros ensaios? Como começou? A gente não tinha espaço, mas a gente tinha apoio. O meu pai, Dr. Sétimo Bosco, ele também é médico, ele ajudou emprestando um galpão para a gente ensaiar, onde hoje é a Academia Biotech, aqui na Nenê Sabino. Ali antes funcionava a Ubel, que era uma revendedora de cerveja. Então durante o dia era cerveja, funcionário, caminhão trabalhando, e à noite, batuque. Então os ensaios começaram em 2003, nós contratamos o professor de música Majaca para já dar uma direcionada na gente. Então ele ensaiava a gente lá nesse galpão, entre as caixas de cerveja, e a cada ensaio eu pedia R$1 de cada participante, que já era o suficiente para pagar o professor e manter o nosso sonho de pé. Fomos plantando a semente do amor, a árvore foi crescendo, o pessoal foi gostando da gente, viu que estava em todas as reuniões, sempre, né? Esses caras são gente boa, são bonzinhos, né? Vamos deixar eles entrar também. Até que um dia saiu o veredito, né? Após uma reunião de portas fechadas, entramos lá, né? Sim, senhor, o que eu posso te ajudar? O que eu vou escutar aqui? Falou: ó, vocês foram aceitos, mas botaram uma pilha de exigências. E chegamos aqui em Uberaba com uma missão. Todo mundo queria só, né, charanga, fafá, fumarato. Só que tinha que ter
uma galera, né? Um departamento de esporte, departamento de finanças, departamento de comunicação, departamento de gestão. Tem uma pessoa nessa parte da Atlética, de gerência, foi a Isabela, né? Isabela surgiu lá, de repente, com a gente, ela, de primeiro momento, que ela tinha a beia boa para isso. E aí foi fluindo. Fomos organizando documentos, montando o estatuto, que foi até que a gente firmou, né, do modo suficiente para poder entrar na Intermed, que foi a primeira Intermed que nós entramos, que foi a Intermed aqui em Uberaba em 2003. Doutor, conta pra mim um pouco, como vocês conseguiram os primeiros instrumentos? Foi vaquinha? Como que foi? Então, mais uma vez, o apoio veio de casa. Meu pai, Dr. Sétimo, emprestou o primeiro cheque pra gente. Nós fomos lá na Top Som, que existe ainda hoje, compramos tudo à vista. Eram 8 surdos, 6 caixas, 2 repiniques e 30 tamborins. Paguei no ato. Depois comecei a parcelar com a galera. Aí todo mês eu cruzava esse bloco S de cima e embaixo, cobrando essas parcelas. E assim, tem gente que até hoje tá devendo. Doutor, e por que escolher o Linneu para compor o nome da Atlética? 5 passos aqui comigo, deixa eu mostrar. Estava eu aqui em 2000, um pouco, né? Entrando aqui, já com a ideia assim, gente, será que o Dr. Linneu vai aceitar ser o nosso, né, nome da Atlética? E por que o Dr. Linneu? O Dr. Linneu, ele ia desde o começo das turmas nas festas. Aí ele estava vindo bem da gestão, da direção, desse caminho até aqui, bem nesse ponto aqui, foi Dr. Linneu, estamos montando uma Atlética, o senhor entende o que é esse Atlética? Então, não, legal, que bom. Eu queria te convidar para ser o nome da nossa Atlética. Aí eu lembro até hoje, ele falou assim, nossa, Arthur, pôs a mão no meu ombro assim, estou todo arrepiado. A primeira competição ia se aproximando e a gente estava sem um mascote ainda. Precisava de um mascote e com muito trabalho, assim, com todos os preparativos, parece que não estava dando tempo de pensar. Mas aí o Leonardo Pinder, que foi quem sugeriu o nome, a inspiração veio do Mancha Verde da torcida do Palmeiras. A gente adaptou, criou Mancha Azul da Fumarato. O nosso hino, ele também veio dessa época ou ele veio depois? O hino também vem do Pinder. Ele compôs a versão principal e aí depois todo mundo junto foi fazendo esses hinos mais curtinhos, mais provocativos, que é o tipo de coisa assim que ecoa em qualquer arquibancada. Como as coisas não podem ser fáceis, né? Tem que ser um pouquinho difícil. Foi momentos antes da Intermed e 2 dias antes de ser nosso desfile, né? A nossa entrada triunfal, tava tudo dando certo demais, meu avô morreu. Aí eu tive que ir em Brasília, velório e tal, voltei bem assim, na madrugada do início, quando de repente eu recebo a notícia. Guilherme teve um acidente de carro. Na noite anterior à abertura, eu sofri um acidente de carro grave, tive que ficar no hospital, fiquei 30 dias internado e eu perdi o primeiro intermédio. Aí deu aquela baixada na vibração da galera, né? Todo mundo se falou. Aí eu reuni, né? Até na época que o pessoal mais tem contato com o Fauzi, né? O Fauzi é professor também da galera, psiquiatra. Aí chamei a galera e falei, olha, nós todos empenhamos muito para estar aqui até hoje, né? A gente tinha ali no Guilherme ali o nosso guia nessa parte, mas o show tem que continuar. Eu, mas a Isabela vamos correr atrás de tudo quanto é coisa relacionada ao esporte, para não deixar a galera faltar, né? Correndo atrás, acorda, vamos embora. E aí a galera que já estava, né, capacitada na Fumarato para poder tocar, deram um show lá, né? E conseguiram fazer com que os atletas do dia, né, de cada jogo, se sentissem bem acolhidos ali. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas assim, mesmo de longe, vendo a Fumarato desfilar assim, foi super emocionante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Ei, se apresenta pra gente, por favor. Meu nome é Vitor Matheus, fui da turma 31 e estive na Atlética como vice-presidente em 2017 e presidente em 2018. Como que era a Atlética na sua época? Como que eram as coisas? Estive na Atlética no período em que a gente viveu uma parte muito conturbada. A gente teve que fazer um plano de reestruturação bem grande da Atlética em relação à gestão. E eu acho que o mais importante foi que teve a reintegração de 2 pilares principais da Atlética, que foi tanto a Fumarato com a integração à Atlética em si. Nessa época era desintegrado? Sim, tinha a separação do que era bateria e a separação do que era a Atlética em si
esportiva. E foi basicamente nas gestões que eu participei que a gente conseguiu consolidar tudo em entes universitários apenas, e temos uma nova cara, um novo jeito de lidar com tudo isso, e principalmente com o momento em que a gente vivia, de todos os eventos da cidade, de toda a reestruturação universitária em si. Então, essa parte moldou a nossa época em si. E o intermédio, como foi? A gente, antigamente, a gente era da Série Prata, né? Jogava Copa Convidadas. Sim. Só que a gente não podia subir pra Série U, né? Sim. Dentro dessa reestruturação, surgiram os próprios organizadores, eles viam na gente um modo de se encarar a Atlética em si, que na época a gente conversava muito entre si que ia dar uma cara de empresa em si, não só uma organização de união dos estudantes. E no meio disso tudo, que a gente até criou eventos novos, como o Interperíodos, a gente participou também da criação do GIL, que era Jogos Interuniub, participamos da criação do CIA, mas eu participei das gestões em que a gente conseguiu entregar um pouco mais de resultado e tudo. E no meio disso tudo vinha o Intermédio, que foi na gestão em que eu participei de vice-presidente. Um dos objetivos da gestão era o retorno. Nós temos na história aí essa saída, que não é muito bem explicada, tem várias histórias por trás disso, mas o que importa hoje é que, na época, a gente entrou com um pedido, tivemos que ter todo o embate inicial, como o Arthur falou, de ter a aprovação de novo, ter aceitação dentre as atléticas, mas que não agora era em relação a uma atlética nova, mas uma atlética reestruturada, uma atlética que já participou antes, foi expulso por algum motivo X e agora ela queria reintegrar esse evento. O começo foi criado uma série de convidadas, com a primeira edição em Pouso Alegre, em 2017. E nós fomos campeões dessa edição, chegando os atletas em si, levamos apenas um ônibus e meio, se eu não me engano, outras pessoas que foram de carro e tudo mais. E durante toda essa ânsia da gente querer voltar, das 8 finais coletivas, nós participamos de 7. E fomos campeões. Dentre as atléticas que podem ser citadas, a Suprema, que é uma atlética bem conceituada na região aí de Juiz de Fora. E, assim, no primeiro ano conseguimos ser campeões. Já no segundo ano, em que era a minha gestão, a edição do Intermédio foi aqui em Uberaba e foram feitas de novo um torneio de convidadas, em que a gente foi campeão também, chegando em várias finais, basicamente os mesmos números, mas que nesse momento a gente já brigava pelo acesso à série Ouro, que era chamada na época. E isso ficou como um legado para as próximas gerações, e as próximas gerações aí conseguiram o acesso, em que hoje a gente participa da série Ouro e consegue bater de frente aí com as principais atléticas de Minas Gerais. E por fim, eu acho que um dos melhores eventos que a gente conseguiu criar na época, que eu pude participar da Atlética em si, sendo diretor em 2016, sendo vice-presidente em 2017, presidente em 2018, um desses eventos foi Melhores do Ano, que foi desenvolvido junto com uma empresa de formaturas da época. Foi no final de 2017 e basicamente o objetivo do evento em si era fazer uma premiação de gala para os melhores atletas de todas as competições da época, do ano em si. E isso foi uma conquista muito grande para a gente poder premiar os principais atores, assim, os principais protagonistas da nossa atlética, em que dão sangue na quadra, que conseguem resultados e que conseguiu juntar tudo isso e fazer essa premiação em que juntamos famílias dos atletas para parabenização, criamos troféus, criamos medalhas também para os participantes que participaram do concurso em si. E acredito que isso deva ser passado para frente, que é
quem realmente merece importância nessa associação, que é quem representa a gente dentro de quadra, na bateria e na torcida. Meu nome é Leonardo, mais conhecido aqui na Uniub, na Fumarato, como Schenko. Eu entrei em 2015 na faculdade, saí em 2021. Eu fui mestre por 4 anos, né, e ritmista por 6, obviamente. Que eu queria deixar de recado para todo mundo é para amar essa bateria como a gente amou. Fizemos muitas mudanças importantes na nossa gestão na época. Saí daqui em 2021 e vejo que a família continua unida, o sangue azul continua vivo e é isso que a gente quer, né? Que a Fumarato voe cada vez mais. Oi, tudo bem? Meu nome é Ramiro, mais conhecido como Ramix ou Mix pela galera da faculdade. Bom, eu acho que o meu amor pela bateria começou no primeiro dia que eu pisei aqui na faculdade, quando fui prestar o vestibular. Só que eu lembro que eu cheguei, antigamente tinha festa vestibular, o povo tava tudo tocando aqui fora. Eu lembro do Schenko, inclusive, né? Eu participei de uma época de uma enorme transição da bateria. A gente conseguiu fazer uma transição enorme de uma simples apresentação de arquibancada para apresentação de nível de campeonato para pegar pódio e tudo mais. Prazer, meu nome é Luiz Souza, todo mundo me conhece como Friboi. Fui mestre da Fumarato em 2019 e 2022. Bom, entrei na Fumarato no segundo semestre de 2018. Eu já era apaixonado pela Fumarato, porque eu sou de Uberaba, né? E a Fumarato ia tocar na escola, no recreio, em todo lugar que eu ia, a Fumarato estava tocando. O que mais representa a Fumarato é o amor um pelo outro, pela galera, porque no final todo mundo vira médico, mas poucos vão ter uma história para contar igual hoje. Meu nome é Gustavo Box, eu sou o atual mestre da Fumarato. Eu comecei tarde na bateria, eu estava no 3º período, saindo do 2º para o 3º. Conheci a Fumarato na arquibancada, tocando caixa pela primeira vez. E foi algo que eu me apaixonei, a primeira vez que eu comecei a tocar foi mágico, né? É aquela descarga de energia, aquela descarga de frustração, aquela descarga de emoção que você tem, né? Que você vai lá, você se esforça o ano inteiro e na hora de apresentar, cara, é uma coisa mágica e vale a pena.